Então, mal-vindo, voluntário e voluntária. Eu sou o Jota e você está no lugar errado. Esse é o canal Beatriz Está Viva, um canal dedicado a fazer teorias sobre desventuras em série, sobre todo o universo de Lemony Snicket, na verdade, que é uma péssima ideia, não recomendo para ninguém. Assim, recomendo que você vá embora, em vez de ficar aqui escutando sobre o próximo lançamento de Lemony Snicket, que vai acontecer esse ano, né? E se por acaso você ainda não foi embora, então vamos falar sobre isso. Então, diferente dos meus outros vídeos em que eu falo sobre o que Lemony Snicket já escreveu e já publicou, esse é um vídeo que eu vou falar sobre o que Lemony Snicket vai publicar. Ou seja, o que Daniel Handler, né, sobre o nome Lemony Snicket, vai publicar esse ano. O livro Veneno no Café da Manhã, em inglês Poison for Breakfast. E o que é esse livro, Jota? Quando é que ele vai sair? Eu nem ouvi falar sobre isso ainda. Ah, esse livro tá para ser publicado há um tempão atrás. Daniel Handler atrasou muito a publicação desse livro. Na verdade, suspeitamos, e agora estou fazendo teorias, né? Também sobre o nosso universo físico, o universo onde nós vivemos. Suspeitamos que, na verdade, houve desentendimento entre Daniel Handler e as editoras que ele já tinha publicado Desventuras em Série e o Só Perguntas Erradas. Na verdade, eu tive a oportunidade este ano de estar em uma sala do Zoom, um webinar, junto com Daniel Handler. Na verdade, eu estive junto com ele duas vezes. Não foi em 2021, foi no ano de 2020. E em uma dessas oportunidades, eu perguntei a respeito de Beatrice e ele não respondeu. Mas em outra oportunidade, eu perguntei a respeito do livro Veneno no Café da Manhã. Eu perguntei, Daniel Handler, quando vai ser publicado? E ele respondeu. Na verdade, se você desejar ler toda como foi a webinar, né? A webinar é o quê? É uma reunião pelo aplicativo Zoom, onde às vezes chama-se um entrevistado para pessoas que foram convidadas poderem fazer perguntas, conversarem, interagirem com aquele convidado. E eu estava entre eles, eu fui convidado. Na verdade, foi iniciativa do próprio Daniel Handler para poder ter donativos para um fundo contra o Covid-19, lá em São Francisco, onde ele mora. Um fundo de pesquisas para colaborar com a universidade que está pesquisando sobre o Covid-19. E ele se colocou à disposição para participar desse webinar e incentivou as pessoas que foram convidadas a fazer doações. Né? Eu fui lá, fiz minha doação. E se você desejar fazer uma doação também, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Mas o que aconteceu? Aproveitei a oportunidade e perguntei: e aí, quando vai ser publicado Veneno no Café da Manhã? Que já está para cerca de 3 ou 4 anos de atraso. E ele respondeu que vai ser publicado no verão de 2021. Lá no site o Derek Venom 667, né? Nesse site tem uma pequena transcrição de como foi essa webinar, né? Uma descrição resumida, retirando aí informações que ele já tinha dado em outras entrevistas que você pode encontrar na internet. Tem uma descrição resumida das novidades que surgiram nessa webinar, né? E eu vou deixar o link aí também para você ver em inglês, mas agora no vídeo eu vou fazer com que o Google Translator traduza para o português para que você possa ler aí junto comigo o que eu quero destacar. Então, quem fez essa descrição foi a administradora do site, a Sherry-Ann, e ela também estava lá no dia, né? Na verdade, várias pessoas dessa Sociedade Secreta Internacional de Voluntários estavam participando desse webinar. Foi essa aqui. Veneno no Café da Manhã, né? Na verdade, eu perguntei quando é que ia ser finalmente publicado Veneno no Café da Manhã. E a resposta dele foi aqui, ó.
finalmente será lançado no próximo ano. Passado, né, esse webinar. Foi atrasado por vários motivos enfadonhos. Será lançado em menos de um ano a partir de agora, no verão de 2021. Então, teremos um novo livro de Lemony Snicket no verão de 2021. Do que se trata esse novo livro? A Amazon já publicou a sinopse do livro e eu vou mostrar para vocês também com a ajuda do Google Translator. Então está aí no Google Translator a página da Amazon. Eu vou tentar deixar aí o link original. Não está disponível para comprar ainda porque vai ser publicado em 31 de agosto de 2021. Lemony Snicket, certo? O tema Poison for Breakfast, ou veneno no café da manhã. Note aí a introdução. Lemony Snicket foi envenenado? Um romance independente para todas as idades, uma fábula contemporânea na grande tradição de O Pequeno Príncipe e o Mundo de Sophie, de um dos autores mais amados do século XXI. Por mais de 20 anos, Lemony Snicket tem sido um dos narradores mais famosos da ficção contemporânea de ensino médio, conduzindo milhões de leitores por um misterioso mundo literário, de questões desconcertantes e eventos infelizes. Agora, com este último livro, uma carta de amor para os leitores e leitura e uma meditação sobre os caprichos da vida real, fãs de longa data e novos leitores têm a oportunidade de experimentar a voz distinta de Snicket de uma nova maneira. Essa história verdadeira, tão verdadeira quanto o próprio Lemony Snicket, começa com uma nota intrigante sobre sua porta. Você comeu veneno no café da manhã. Seguindo uma trilha sinuosa de pistas para resolver o mistério de sua própria morte, Snicket nos leva a um passeio instigante de suas predileções. A maneira adequada de preparar um ovo, uma ideia desconcertante chamada Tizum, o sublime prazer de nadar em águas abertas e muitos mais. Poison for Breakfast é um clássico que, na grande tradição de fábulas modernas como O Pequeno Príncipe e Phantom Tollbooth, irá deliciar leitores de todas as idades. Então, essa é a sinopse bem, digamos assim, descritiva do que vai ter no livro, né? Tá descritivo até demais do meu ponto de vista. Mas, fazer o quê, né? Pelo menos a gente tem uma noção do que vai ser esse livro. Lemony, ele vai ter que investigar o mistério da própria morte dele. Jota, a gente vai saber o que aconteceu com os Baudelaire? Não, esqueça isso. Você nunca vai saber o que de fato aconteceu com os Baudelaire depois. Nunca, nunca isso vai ser publicado por Daniel Handel e Lemony Snicket. Esse assunto está aqui. Suas fanfics, pode ler fanfic, mas de Daniel Handel nunca vai sair mais uma palavra a respeito do que aconteceu com os Baudelaire depois da ilha. Esqueça isso. Esse é um livro muito dedicado ao próprio Lemony Snicket. Lemony Snicket vai narrar a investigação sobre a morte dele, que está para acontecer porque ele foi envenenado. E aí, o tom deste livro é aí que chegamos na parte das teorias, né? As teorias. Como eu disse e como Daniel Handel deu a entender, houve um grande problema entre Daniel Handel e os editores. Os editores que ia ser do livro, né? Originalmente, ia ser uma editora chamada Brown. Eu vou mostrar o nome da editora. Então, esse artigo da Wikipédia explica aí como foi o processo de publicação de Só Perguntas Erradas, certo? Daniel Handel assinou com a Egmont Publishing no Reino Unido, né? Em agosto de 2009, e com Little Brown and Company nos Estados Unidos. Então, essa
Little Brown and Company era a editora que todo mundo estava esperando que Daniel Handler publicasse Veneno no Café da Manhã. Ele tinha publicado Desventuras em Série com a HarperCollins, certo? No entanto, quando ele passou para Little Brown Company, ele continuou com o editor de muito tempo chamado Susan Rick, né? A editora Susan Rick, a pessoa física Susan Rick, já é uma amiga de Daniel Handler há muito tempo, e ela tinha mudado de editora, então ele mudou de editora. E tranquilo, mudou a empresa, mas a editora, a pessoa, né, continuou sendo a mesma. Então foi uma mudança da empresa, mas não mudou quem realmente estava publicando. A pessoa que estava publicando era Susan Rick. Mas agora, com Veneno no Café da Manhã, teve algum pepino aí, teve algum problema. Ele mudou mesmo, definitivamente. Mudou da água para o vinho. A Lisa Brown é o nome da esposa dele. Confundi tudo. Little Brown and Company estava acostumado, né, a publicar não apenas os livros aí de Só Perguntas Erradas, mas também alguns outros livros de Daniel Handler, alguns livros de Lemony Snicket. Você deve saber, Lemony Snicket publicou outros livros, além de Desventuras de Série Só Perguntas Erradas, né? Ele publicou o livro, né, para crianças pequenas, vários livros aí para crianças pequenas, e tinha lá o nome Lemony Snicket. Agora, o livro Veneno no Café da Manhã vai ser diferente. Vai ser diferente de tudo. De tudo. Porque, apesar de ter um público-alvo para crianças, adolescentes, pré-adolescentes, né? Ali entre 10 a 14 anos, tudo indica que esse livro vai ser mais filosófico. O tom do livro vai ser diferente. E esse tom mais filosófico foi justamente o que causou o problema entre a editora e ele. Ele queria um livro mais filosófico. Prova disso está em dois pontos importantes, certo? O primeiro ponto importante a gente viu lá na sinopse do livro. Foi citado sutilmente uma palavra que eu não sabia o que significava, aí eu fui pesquisar. Olha isso aqui, ó. Essa palavra aqui está em inglês, certo? Read more. E aqui, essa palavra. Ele chamou de uma ideia perplexa chamada Tizim Tizum. Ah, não, isso aí deve ser uma das formas interessantes de Sunny falar alguma coisa. Não. Tizim Tizum? O que é Tizim Tizum? Vou pesquisar, né? Estou na internet. Note, Tizim Tizum é um conceito do miticismo judaico envolvendo a Cabala. Aqui na Wikipédia fala, ó, Tizim Tizum. É claro, Daniel Handler não é uma pessoa muito religiosa, mas ele tem um conhecimento profundo sobre o judaísmo, né? E agora ele está mais velho, mais velho. É normal a pessoa, quando fica mais velha, pensar mais sobre o significado da vida. E a temática que ele escolheu, envolvendo a morte de um personagem importante, Lemony Snicket, e como ali falou, ele vai analisar os prazeres da vida, desde como cozinhar um ovo, como nadar, e uma ideia chamada Tizim Tizum, né? É como se fosse uma reflexão sobre o significado da vida. Esse vai ser o tom do livro, é uma teoria minha. Esse vai ser o tom do livro. O que é esse Tizim Tizum? É a ideia, certo? Não estou defendendo nem criticando nenhum tipo de religião aqui. Eu só estou dizendo que é uma ideia do judaísmo
envolvendo a criação. Então, segundo, e também não estou dizendo que é do judaísmo como um todo, né? O judaísmo, aparentemente, eu não sou especialista, o judaísmo ao longo dos anos foi criando-se várias ideias diferentes a respeito de como entender o judaísmo. Uma dessas ideias, né, envolveu a Cabala, e dentre essas ideias da Cabala se tenta dar uma interpretação diferente da explícita ao Velho Testamento, a Torá, né, a Torá. E uma das ideias tem a ver com a criação. Segundo as ideias aí, Deus, antes de criar tudo, ele teve que passar por um processo de tzim-tzum, que é um processo de limitar-se para poder sobrar espaço para os outros. É a ideia deles. E aí, essa ideia inicial passa pela ideia do livre-arbítrio. Ou seja, é como se que Deus permite que outras pessoas tenham a sua própria vontade, suas próprias ideias, seu próprio sofrimento, sem que ele fique controlando tudo que exista. Tem a ver com livre-arbítrio, né? Então, por que que Daniel Handler foi inventar de falar sobre isso num livro de Lemony Snicket, né? Por quê? Por quê? Aí, outro detalhe interessante que aconteceu no webinar é que ele disse em que momento surgiu a ideia desse novo livro, né? Esse webinar foi realmente fantástico. Ele disse que a ideia do novo livro surgiu durante a escrita da parte criativa da primeira temporada da série da Netflix. Então, ele participou da parte criativa, né, da primeira temporada, ele estava ajudando no roteiro e, e ele disse que teve a ideia de criar isso. Lá no webinar perguntaram para ele o seguinte: qual foi a sensação de participar da série da Netflix? Ele descreveu da seguinte forma: a sensação foi como olhar fotos antigas. Então, o que é que ele quis dizer com isso? O que é olhar fotos antigas? Na minha opinião, ele quis dizer o seguinte, que quando você está olhando fotos antigas, você começa a pensar mais nos erros que você cometeu no passado e nos acertos, em como o seu futuro talvez estivesse diferente, se você tivesse feito outra coisa. E às vezes você sente um sentimento de nostalgia junto com o sentimento de, poxa, como eu era bobo naquela época, né? Então, tudo isso junto é a sensação que Daniel Handler deve ter tido quando participou da parte criativa da primeira temporada da série da Netflix. Perguntaram se ele gostou. Ele falou assim: gostei, né? Gostei. Ele deu a entender de que, não foi essa Coca-Cola toda, mas teve gente que gostou, né? Ele falou essa frase: teve gente que gostou. Então, é, essa é a sensação que ele teve sobre a série da Netflix. Tenho certeza de que ele prefere os próprios livros. Na verdade, nessa webinar aconteceu uma coisa fenomenal, uma coisa fantástica. Uma menininha de 11 anos na época, agora ela está com 12, ela é voluntária lá também na Dark Venom 667. O codinome dela é Rox222. E ela perguntou para Daniel Handler o que tinha acontecido com Esme, né? Se ela tinha morrido com Esme e com Carmelita Spetz. E Daniel Handler se recusou a dizer o que tinha acontecido, se ela tinha sobrevivido ou não. E foi engraçado, porque ele mudou a fisionomia assim, tipo, poxa, o que eu vou fazer agora? Uma menininha me perguntando, eu não quero parecer um monstro, mas infelizmente eu não posso falar. E ele disse, infelizmente eu não posso contar o que aconteceu. Aí a menininha Roxy, ela perguntou, por quê?
Por que você não pode contar? E ela perguntou um porquê, em inglês, né? Why? Why? Ela foi com todo o coraçãozinho dela. E ele disse: infelizmente, algumas coisas são difíceis para você entender. E aí o anfitrião teve que intervir. Ele falou assim: olha, Roxy, algumas respostas simplesmente são muito difíceis e simplesmente não podem ser dadas. E é isso, né? É, Daniel Handler, ele gosta tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto de Açoi, de Desventuras em Série. Ele consegue se conectar com Desventuras em Série de uma forma que mais ninguém consegue. E ele percebeu uma coisa: Desventuras em Série tem vida própria. E ele é a única pessoa que pode de fato acabar destruindo essa vida própria se ele acrescentar alguma coisa a mais que não deveria. O efeito que Desventuras em Série tem sobre as pessoas vem de uma série de coincidências, uma série de decisões que ele tomou e depois mudou e depois voltou, sabe? Desventuras em Série não foi criada da noite para o dia. Não teve um planejamento estratégico perfeito. Teve noções que tiveram que ser melhoradas e adaptadas. Se você já leu tudo, você consegue perceber isso. Mas, no final das contas, o efeito final de Desventuras em Série é muito interessante, inclusive por causa dos mistérios deixados. Então, se o próprio autor, chega e fala: olha, o que aconteceu foi isso, ele pode desfazer todo esse efeito que Desventuras em Série tem na mente de muita gente, inclusive na mente dele. Então, ele prefere deixar Desventuras em Série tipo assim num pedestal para ninguém mais mexer nele, né? Porque foi deixado o que aconteceu com Desventuras em Série, não tem como se repetir, não tem como se repetir. Não é uma história que alguém mais consiga fazer de forma parecida, porque o que aconteceu foi por causa de várias coincidências, né? Então, ele decidiu não interferir nisso. E então, o próximo livro, como eu falei, não vai ter nada a ver com Desventuras em Série, né? Vai ter a ver com o próprio Lemony Snicket. Vai se acontecer no mesmo universo, mas não vai interferir de forma alguma no que aconteceu com os irmãos Baudelaire. Não crie falsas expectativas. Mas voltando aí para a questão da editora. O que Daniel Handler quer agora era escrever um livro mais filosófico e ele encontrou a editora que concordasse com isso. E qual foi a editora? Eu vou mostrar para vocês agora. Então aqui está aqui o site da editora, que o livro Veneno no Café da Manhã vai ser publicado. A editora é essa aqui, Liveright. Qual é o carro-chefe dessa editora? São livros infantis? A resposta é não. Não. Eu vou colocar aqui a tradução do Google Tradutor. Veja como a Liveright descreve a si própria. A Liveright Publishing Corporation cresceu a partir da famosa Bonnie e Liveright Press, uma das editoras mais importantes do início do século XX. Sob a orientação editorial de Horace Liveright, a empresa capturou a literatura florescente das décadas de 20 e 30, publicando alguns dos mais célebres escritores americanos do período, incluindo William Faulkner, Ernest Hemingway, Sheridan Anderson, Gertrude Stein, Anita Loos e Theodore Dreiser. Ao lado desses grandes autores estiveram poetas de igual proeminência como Ezra Pound, T. S. Eliot, E. A. Cummings, Hart Crane, Hilda Dolittle e Robinson Jeffers, bem como membros fundadores do Renascimento do Harlem e intelectuais europeus como Sigmund Freud e Bertrand Russell. Ao escolher os títulos para a publicação, Horace Liveright procurou escritores cujas obras ele esperava resistiria ao teste do tempo. Como resultado, um número desproporcionalmente alto de escritores que a casa assinou tornou-se as forças fundamentais da literatura e da cultura modernas. Então a Liveright
é uma editora de peso nos Estados Unidos, de longa data, especializada em literatura marcante, que marca para a época. Até mesmo Sigmund Freud, né, ele escreveu e publicou nessa editora. T.S. Eliot, citado até mesmo em Desventuras em Série, publicou nessa editora. Então, Livewrite vai publicar um livro para crianças é porque não é um livro comum para crianças. É um livro que Daniel Handler está querendo que seja literalmente agora atemporal, né? Muitas pessoas dizem que Desventuras em Série é atemporal, falando na verdade, querendo dizer que Desventuras de Série é anacrônico. Desventuras de Série tem uma narrativa anacrônica. Agora, Veneno no Café da Manhã, o que Daniel Handler almeja é que seja um dos livros que realmente marquem a sociedade. Jota, você acha que esse livro vai fazer tanto sucesso de vendas quanto Desventuras em Série? Não. Desventuras em Série foi o ápice de vendas de Daniel Handler. Nunca vai se repetir. Não vai se repetir, nem no que diz respeito a quantidade de vendas, nem no que diz respeito a quão impactante esse livro é para as pessoas. Esses livros são para as pessoas que os leem. Não tem como superar isso. Se tivesse como superar, ele teria superado em só perguntas erradas. São livros ótimos, mas não tem como superar Desventuras em Série. Porque foi algo além da capacidade dele próprio. O que aconteceu com Desventuras em Série, ele participou disso, mas não foi só ele. Foi várias coincidências, como eu considerei brevemente aqui. Mas dessa vez ele quer ser o motorista disso. Ele quer publicar um livro tendo Lemony Snicket como narrador que seja realmente impactante para o leitor juvenil, né, de 10 a 14 anos. Ele quer que esse livro, por causa dele, seja impactante, porque Desventuras em Série foi uma grande coincidência. Mas Veneno no Café da Manhã não vai ser uma coincidência, vai ser algo que Daniel Handler de fato quer que seja impactante para a mente de 10 a 14 anos. Vai ser o. E já vou dar aqui o spoiler da minha teoria. Eu acredito que Lemony Snicket vai morrer neste livro. Porque o que se espera é que ele sobreviva, que ele descubra quem foi que envenenou ele, que ele descubra que tem um antídoto, né? Ou ele descubra que o veneno realmente não matava. É isso a expectativa dos fãs em geral. Mas eu não. Daniel Handler já se mostrou como um grande pessimista e como ele consegue conduzir o pessimismo em sua narrativa de uma forma realmente interessante. Mas neste momento, ele vai dirigir a morte de Lemony Snicket de uma forma que deixe marcado na mente das crianças a morte de uma forma assim bem impactante, mas para que quando a pessoa acha que vai morrer, ela consiga enxergar como a vida é maravilhosa. O tom, no meu ponto de vista, vai ser esse. Vai ser esse. E vai ser uma pena mesmo, de que ele não, eu acho que ele não vai incluir Beatrice nessa trama, né? Porque seria muito interessante ele refletir sobre Beatrice, sobre envolvendo o de Beatrice Letras, que tinha uma temática similar, apesar de muito mais disfarçada do que vai ser em Veneno do Café da Manhã. Mas Beatrice Letras é sobre isso, né? É sobre isso, mas de um ponto de vista externo, digamos assim, né?
Demonic em The Beatrice Letras estava contemplando o processo de aceitação da morte, mas dessa vez é ele que está para morrer, né? E é uma pena de que ele não vai poder fazer uma metalinguagem com The Beatrice Letras e com Beatrice. Eu espero estar errado nisso, mas eu acho que eu não estou. Ele não vai poder fazer essa mistura da temática para não poder acabar ferindo, correndo o perigo de ferir Desventuras em Série, porque ele tem medo disso acontecer. O Só Perguntas Erradas ficou bem claro como ele tem medo de acabar interferindo na história de Desventuras em Série e estragando Desventuras em Série por causa de que ele usou palavras ruins para descrever acontecimentos. Você vê como ele evita, né, tipo, mexer em Desventuras em Série em Só Perguntas Erradas. Então, no máximo, uma referência aqui e ali, mas no fim das contas, ele vai evitar o máximo possível Desventuras em Série. Ele vai evitar. E vai fazer uma crônica pessoal de Demonic lá na fim da vida dele, ele já adulto, depois da pesquisa que ele fez com as crianças Baudelaire, provavelmente não vão ser nem citadas por nome, onde ele vai poder se concentrar em si mesmo, né? Se concentrar em si mesmo. Afinal de contas, em Desventuras em Série, Lemony não se concentra em si mesmo, ele se concentra nos Baudelaire. Em Só Perguntas Erradas, Lemony não se concentra em si mesmo, ele se concentra em resolver os problemas de Machado para o Mar. E agora, finalmente, vamos ter um livro em que Lemony se concentra nele próprio, né? Nele próprio, infelizmente pouco antes da morte. Mas eu acho que é nessa pegada que vai ser Veneno no Café da Manhã. Então, essa é a minha teoria sobre o futuro, sobre o que vai acontecer. Vamos ver se eu estou certo daqui a alguns meses. Mas fica aí para você ficar na expectativa desse novo livro de Lemony Renicket.